Olá, amigos da internet, prezados companheiros do marketing multinível, queridos divulgadores da empresa Telex Free. Sou Carlos Castilho e mais uma vez venho a fazer esse vídeo por conta de alguns andamentos ou de um andamento que eu considero importante na data de hoje, e vou aproveitar e prestar alguns esclarecimentos sobre o que aconteceu nessa semana lá na Justiça do Acre. Eu vou me ater aos fatos centrais, não vou entrar em análises superficiais, como a questão de uma medida cautelar inominada que deu entrada no começo da semana e ela foi denegada em primeiro momento, e depois houve a propositura de um agravo regimental que também foi denegado, pela falta de preparo. É o que nós chamamos quando não se recolhe as custas de processo. Pois bem, vamos analisar os fatos que são importantes, e eu quero me ater exclusivamente na questão do artigo 527 do Código de Processo Civil, que é para poder dar as explicações dessa enxurrada de denegações que tem ocorrido nas medidas que a empresa tem insistentemente colocado na justiça para tentar reverter essa situação que já nos incomoda de algum tempo. Pois bem, na segunda-feira a distribuição dessa medida cautelar inominada tinha o objetivo claro de tentar reverter mais uma vez a medida liminar. No entanto, o relator Adair Longini, que foi o relator sorteado no Tribunal Pleno, não é? Ele denegou essa ação, ele denegou o prosseguimento dessa medida cautelar, entendendo que era a via irregular, a via não eleita, não é adequada para tentar modificar essa medida liminar. Pois bem, não obstante, não contente, a empresa, através de seus advogados, tentaram ainda um agravo regimental que também não foi acolhido. Não vou entrar no detalhe dessa resolução, do porquê, aonde, quando, porque agora, nesse momento, pouco importa isso. O importante é que, de imediato, isso se deu em face, como circulou pela internet amplamente, por falta de recolhimento de um preparo, uma taxa recolhida e juntada nos autos quando você entra com algum tipo de recurso, porque, como sabemos, não existe justiça gratuita para empresas ou pessoas jurídicas. Pois bem, de imediato eles entraram com uma outra medida, chamada medida cautelar incidental, que também foi denegada de pleno, de imediato, porque feriu, ou melhor, de certa forma feriu o regimento interno daquela casa, daquele tribunal. Já falei disso em um outro vídeo, no seu artigo 84, que esse tipo de medida cautelar incidental tem que ser remetida ao relator do agravo de instrumento, não é? Já que essa distribuição é vinculada àquele outro processo de agravo de instrumento, ok? Então foi denegado de imediato também, e não tem muito o que fazer, está dentro do regimento interno, é previsto em lei, e o juiz, no caso o desembargador Adair Longini, tomou a medida correta que está prevista no regulamento interno do Tribunal de Justiça do Acre. Então, nenhuma referência, nada a dizer a respeito disso, se a minha opinião é certa ou errada, está fundamentada juridicamente, logo entra em vigor de imediato, é uma medida legal, então não há nenhuma ilegalidade nisso. Pois bem, aí se questiona, por que a empresa entra com tantas medidas que sabidamente elas não vão ser acolhidas? Pois bem, antes de entrar nessa análise, eu faço questão de invocar aqui nessa análise, nessa visão jurídica, a respeito do artigo 527 do Código de Processo Civil. O que é o Código de Processo Civil? Isso é o regramento das formalidades processuais da justiça brasileira. Então, qualquer ação, qualquer medida jurisdicional que correr no Poder Judiciário obedece a esse regramento
e obedece a essas formalidades. Pois bem, vou ler textualmente, como se diz em juridiquês, in verbis, textualmente o que está escrito naquele regramento, naquele enorme livro chamado Código de Processo Civil. Artigo 527, ele diz o seguinte: recebido o agravo de instrumento no tribunal, que é o caso, não é? E distribuído incontinente, o relator. Quem é o relator? Samuel Evangelista. Então vai dizer para o relator, não é, o que ele pode fazer em relação ao agravo de instrumento. E eu vou direto aonde nos interessa. Então existem 6 incisos que são, digamos, uma espécie de regramento, subtítulos, não é, que complementam esse artigo. Não é? Vamos lá, o inciso 2º, que é exatamente aquilo que nos interessa. Converterá o agravo de instrumento em agravo retido. Eu não vou entrar em aula de direito explicar o que é um agravo retido, isso para nós pouco importa. Aí o que nos interessa é isso, salvo quando, ou seja, o agravo de instrumento não será convertido em instrumento de agravo retido, salvo quando, aí vem a situação que nos interessa, se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. Aí tem um final de complemento desse inciso que também não nos interessa e nem vou mencionar aqui. Então, ele não foi convertido em agravo retido. Por quê? Porque se trata de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. Por quê? Estamos dentro dessa definição? Porque foi assim que entendeu a juíza de primeiro grau. Ela qualificou que a decisão dela, a gravidade e a urgência daquela decisão liminar é justamente porque poderia causar lesão grave a quem? Ao direito coletivo, aos divulgadores que estão entrando na rede, tá certo? E de difícil reparação. Por quê? Dentro do entendimento dela, ela imaginou que a rede poderia crescer de tal forma que as pessoas da base, daquelas que entraram por último, perderiam todo o seu dinheiro. Então, por isso que seria uma lesão grave e de difícil reparação. O inciso 3º, que também nos interessa. O relator ainda, dentro dessa questão do agravo de instrumento, ele pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, que foi o pedido que foi feito pelos nossos advogados. Ou deferir em antecipação de tutela, ou seja, antecipar a decisão, total e parcialmente a pretensão recursal, ou seja, poderia parcialmente reformar, modificar a decisão da juíza de primeiro grau. Ele poderia simplesmente falar, não vamos suspender as atividades da empresa. Vamos ver quanto que a empresa tem retido, quanto que de fato irá cobrir esse suposto prejuízo, retém esse valor, bloqueia esse valor e libera o resto para eles continuarem trabalhando. Seria, a meu ver, uma decisão um pouco mais justa, por assim dizer, não é? E o relator poderia ter feito isso. Por que ele não o fez? Porque a análise ela é muito complexa em decisão de liminar. Não é? Daí eu achar que da severidade dessa decisão prejudicar injustamente a todos nós divulgadores. Pois bem, prosseguindo na minha leitura, não é? Então, ou deferir em antecipação de tutela, ou seja, antecipar uma decisão que depois poderá ser modificada, inclusive, não é? Então ele antecipa, ele toma uma decisão que pudesse, digamos assim, não ser aquela definitiva, não é? Total ou parcialmente a pretensão recursal, que é a pretensão de desbloquear a empresa, comunicando o juiz a sua decisão. Então ele mandaria um ofício, um comunicado à juíza dizendo, olha, modifiquei a sua decisão, agora será dessa forma. Pois bem, por que isso é importante? Eu vou pegar 2 núcleos. Então, vamos lá. O relator, ele recebe o agravo no tribunal e ele pode, não é, converter em agravo retido, não é o caso. Então,
salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. É o nosso caso. Tá certo? Então, por isso, ele não converte isso em agravo retido. Não interessa o que é agravo retido. O fato é que o núcleo é: a decisão da juíza se baseou em lesão grave e de difícil reparação contra, supostamente, aqueles divulgadores que teriam prejuízo que ela imagina. E também ele poderia atribuir o efeito suspensivo ao recurso. Inclusive é mencionado aqui o artigo 558. O que é o artigo 558? Que também é importante. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, adjudicação, remissão de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea, isso tudo não nos interessa. Não nos interessa, perdão. E em outros casos dos quais possa resultar lesão grave de difícil reparação. Agora é o contrário, é lesão grave e difícil reparação para nós divulgadores. Entendeu? Ele poderia suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou Câmara. Quer dizer o quê? O relator poderia suspender os efeitos da liminar até o julgamento dessa liminar. Ou seja, a liminar poderia voltar a valer. Precisamos entender isso. Assim como agora ela continua valendo, ela pode continuar valendo, dependendo da decisão daquele colegiado, daqueles 3 desembargadores, assim como ela pode ser derrubada. Então, tudo é possível. Pois bem, então, por que eu acho importante esses conceitos? Porque agora vem a grande chave, agora vem a grande explicação, por que todos esses recursos interpostos pela empresa não surtiram o efeito desejado. Ocorre que no artigo, que eu estou lendo agora, o artigo 527, ele tem um parágrafo único. E é esse parágrafo único que define tudo o que tem acontecido. Ele diz o seguinte: parágrafo único do artigo 527 do Código de Processo Civil. A decisão liminar proferida nos casos dos incisos 2 e 3, que foi tudo isso que eu acabei de falar. Lesão grave à parte e de difícil reparação. Não atribuiu o efeito suspensivo ao recurso. É o caso, não atribuiu. Desse artigo, somente é passível, olha o que é importante agora, essa frase, somente é passível de reforma no momento do julgamento do agravo. Vou repetir, a decisão liminar proferida nos casos dos incisos 2 e 3, que foi tudo isso que eu expliquei agora, do caput desse artigo, da cabeça desse artigo, somente é passível de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar. Foi pedido a reconsideração ao relator, e ele disse que não havia razões para reconsiderar, e não a reconsiderou. Ele tem esse direito, ele entendeu que não houve um ataque adequado por parte da empresa contra os fundamentos da decisão liminar concedida pela juíza. Por isso que ele não reconsiderou. Eu li na íntegra essa decisão, tanto da juíza quanto a do próprio relator Samuel. E não vou falar dos outros recursos. Por quê? Porque esse é o nosso núcleo. Isso é o que nos importa. É derrubar a liminar. O resto são tentativas. Aí a pergunta que eu quero retomar. Então, por que a empresa perde tempo com tantos recursos que seriam inócuos? Afinal, se a liminar foi dada com base para preservar, não permitir uma lesão grave de difícil reparação, conforme o dito pela juíza, não é? E se somente é passível de reforma no momento do julgamento do agravo, por que ficar com tantos recursos? A resposta é muito simples, meus amigos. O direito não é uma ciência exata. Assim como houve o absurdo da decisão dessa juíza, com um excesso de apenação, um excesso de pré-julgamento, sem conhecer toda a complexidade do assunto, apesar desse absurdo, poderia haver o absurdo da reversão dessa decisão liminar.
o que, a nosso juízo, divulgadores, evidentemente, seria justo. Não é? Para quem está no lado oposto, evidentemente, a liminar vigente para os nossos opositores está correta. A manutenção dessa liminar. Portanto, meus amigos, o que eu quero dizer é, não há nada que se possa fazer a não ser aguardar o julgamento dessa liminar. Simples assim. Que seria, melhor colocando, o julgamento do agravo de instrumento que visa derrubar os argumentos dessa liminar. Pois bem, e quando isso vai ocorrer? Quando isso vai ocorrer? Hoje, que foi um movimento importante, o Ministério Público, o Parquet, devolveu os processos, ou melhor, o processo, que deve ter mais de um volume provavelmente, por isso que eu até utilizei o plural, é que existe também embargos de declaração, que é uma outra colocação feita pela empresa, não vou entrar, já expliquei a respeito disso no vídeo passado. Então, foi devolvido hoje o processo pelo Ministério Público. Pois bem, tenho notícias de que foram juntados mais de 2.000 documentos, tanto pela empresa, deve ter sido juntado também pelo próprio Ministério Público. O que quer dizer isso? Que os desembargadores precisarão se debruçar em cima dessa documentação para poder analisar o argumento de um e o argumento de outro, e fazer um juízo de valor e tomar uma decisão. É óbvio que eles não farão isso no final de semana. Eu tenho absoluta certeza que eles estarão ocupados com seus afazeres domésticos e com suas famílias. Sendo assim, eles provavelmente iniciarão esses estudos na semana que vem. Lembrando sempre, como eu já disse, o processo da Telex Free, o caso Telex Free, não é o único que habita aquele tribunal, aquela casa. Logo, eles devem estudar vários processos e um deles será o da Telex Free, que provavelmente, pela repercussão, dará mais trabalho. Em estudando esse processo, esses argumentos, eles vão formar lá a junta, o colegiado, e tomar uma decisão através da votação. O relator irá, como o próprio nome diz, relatar, ler o processo, colocar a sua opinião e vai colher e vai haver a votação dos demais desembargadores. E aí, somente aí, é que efetivamente teremos um resultado desse agravo de instrumento, que é o único remédio jurídico nesse momento, eu repito, capaz de reverter a situação que a empresa se encontra. Isso tem que ficar muito claro. Então eu imagino que a semana que vem eles devam passar a semana inteira talvez analisando. O julgamento poderá acontecer em alguma sessão extraordinária ou no dia 5, que geralmente os julgamentos daquela Câmara se dão às segundas-feiras, vamos acompanhar as pautas de julgamento, ou pode ser que esse julgamento aconteça no dia 12, pode ser no dia 17, quem é que sabe? Então teremos aí todo um período de espera, evidentemente, mais próximo de acontecer. Até lá, meus amigos, nada poderemos fazer a não ser termos serenidade. É claro que é difícil, é compreensível todas as dificuldades pelas quais estamos passando, essa ansiedade, mas não existe outro remédio a não ser aguardar. Então precisamos ter serenidade, calma e aguardar essa questão do julgamento do agravo de instrumento para então sabermos se vai reverter a liminar, cair a liminar ou não. Em não caindo na Justiça do Acre, evidentemente a equipe jurídica tomará outras medidas nessa tentativa para reverter essa situação. No entanto, cumpre dizer que esse não é o final dessa história. Caindo essa liminar, é justo que eu fale, caindo essa liminar, o que vai acontecer? Existe já colocada na Justiça, já distribuído pelo Ministério Público, já impetrado, como se diz em juridiquês, uma ação civil pública contra a empresa com o objetivo de definitivamente encerrar suas atividades. Tá certo? Aí sim é um julgamento de mérito, uma análise profunda, e essa ação evidentemente poderá levar anos a fio. Por isso que a liminar precisa cair, para que nós possamos continuar trabalhando e a empresa irá trabalhar e responder a essa ação com mais tempo, com mais tranquilidade, com mais
serenidade, por assim dizer, com mais precisão, inclusive, não é, a essa ação civil pública lá no Acre. E precisamos ter em mente que o Acre não é o único estado que está com essas medidas judiciais contra a empresa. A exemplo de outra empresa de marketing multinível, que existem as mesmas suspeitas, a empresa foi também totalmente travada, está inclusive reestruturando toda a sua questão de marketing, o seu plano de marketing, para tentar se adequar a uma situação, a uma exigência do Ministério Público Federal. Portanto, meus queridos amigos e divulgadores, não quer dizer que a liminar caindo vá acontecer um refresco tão longo assim, porque a empresa voltará a trabalhar, mas terá que continuar esse enfrentamento jurídico que já está espalhado por todos os estados brasileiros. Então é isso. Meus amigos, vamos nessa esperança, como já disse um divulgador, vamos firmes, com fé, com esperança, mas acima de tudo com muita serenidade e muita calma e tentando de alguma forma nos virarmos, tentarmos remediarmos essa situação difícil em que nos encontramos. Um forte abraço a todos e eu desejo um ótimo final de semana, até o próximo vídeo, se assim for necessário, tá bom? Um forte abraço e muito obrigado a todos vocês.